O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste templo, deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. O Senhor que nos reúne aqui hoje, neste terceiro domingo da Quaresma, já estamos caminhando há 3 semanas, rumo à terra prometida, que é a Páscoa, que é o céu que nós esperamos. Nós passamos por este mundo para chegarmos até o céu. Esse é o nosso objetivo. E nós passamos ouvindo a palavra de Deus. O salmo de hoje vai dizer: Senhor, tu tens palavras de vida eterna. E também vai dizer: vossas palavras são mais doces que o mel, mais desejáveis que o ouro são os vossos mandamentos. E muitas vezes nós não temos tanto amor assim aos mandamentos, como aqui a palavra de Deus no salmo de hoje, né? Deus nos deu os 10 mandamentos, nos coloca especialmente aqui na primeira leitura, que nós ouvimos do livro do Êxodo, a lei dada a Moisés: não farás para ti imagem alguma, seja daquilo que rasteja nesta terra, seja daquilo que está no céu. E muitos nos acusam, a nós católicos, de idolatria, simplesmente porque nós temos as imagens dos santos, imagens da Virgem Maria, imagem do Cristo crucificado, do Cristo flagelado, quando nós não estamos desrespeitando coisa alguma da Sagrada Escritura, porque o Senhor está dizendo aqui para não se fazer imagem alguma destas coisas e não se prostrar diante delas para adorá-las. Não farás para ti ídolos. No tempo do Antigo Testamento, os pagãos que estavam ali junto daquele povo que adorava o único Deus, eles faziam imagens de bichos, de animais, de pessoas, imagens desconhecidas, de seres imaginados, e chamavam aquelas imagens de deuses. A própria imagem era o Deus daquelas pessoas. Então, isso é que consiste a idolatria, é chamar uma imagem de Deus, é achar que aquela imagem tem o poder de mudar, de fazer as coisas, de criar os atributos divinos todos, quando na verdade não tem. O
Senhor está nos alertando que nós precisamos caminhar tendo a Ele como o único Deus verdadeiro. Às vezes as pessoas se confessam, muitas vezes as pessoas se confessam: não amei a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Então, dizer que não amou a Deus sobre todas as coisas é dizer que colocou ídolos no seu lugar. É certo que todas as vezes que nós descumprimos um dos 10 mandamentos, nós estamos cometendo, de certo modo, alguma idolatria, mas pode ser indiretamente. Então, não precisa ser dito esse mandamento como se fosse um pecado direto contra ele. Então, se nós pecarmos contra o primeiro mandamento, que não nos aconteça, então nós pecaríamos por idolatria, por superstição, por frequentar outras religiões, por negar o nosso batismo, adquirindo um outro batismo, ou blasfemando contra o nome de Deus, que é já parte do segundo mandamento, tomar o santo nome de Deus em vão, e assim por diante. Deus nos deu esses mandamentos para que nós vivêssemos a verdade, para que nós víssemos aquilo que Deus verdadeiramente é. Deus é o Deus único. E assim também devemos cumprir com amor cada um dos mandamentos da lei de Deus. Viver no temor de Deus é alegria para nós. Por isso é que Jesus vai entrar então no templo e cumprir este gesto profético, assim como os profetas do Antigo Testamento. Jesus vai também entrar com um chicote e vai derrubar as mesas dos cambistas. Vejam que Jesus não chicoteou nenhuma pessoa. Ele derrubou as mesas dos cambistas, ele derrubou os animais, e ali estavam aquelas mesas dos cambistas justamente para que o povo não cometesse idolatria. Porque estava impressa na moeda do povo a imagem de César, que não teria nenhum problema se o imperador não pedisse para ser adorado. O imperador, então, ordenava que todos aqueles que fossem do seu império romano adorassem o imperador, a imagem de César. E tudo aquilo que vem junto com ele, tudo aquilo que vem com o seu paganismo, os deuses que são falsos deuses. Então, é claro que no templo precisavam ter os cambistas para trocar aquele dinheiro impuro, que era um dinheiro, uma imagem de idolatria, e para trocar por um dinheiro justo, ou trocar pelos animais para o sacrifício. Vários tipos de sacrifício que se tinha no templo: sacrifício de aves, sacrifícios de animais, como ovelhas, também sacrifícios de bois, sacrifícios que eram de agradecimento, de adoração a Deus, sacrifícios de arrependimento pelos pecados. Jesus derruba tudo isso. Então os judeus perguntam: que sinal realizas para que nós entendamos esse seu gesto profético aí? Eles estão dizendo isso, querendo perguntar a Jesus o que é que significa esse seu gesto. É claro que Jesus não está nervosinho, Jesus não está irritado apenas com aqueles homens, porque eles estão vendendo alguma coisa. Não é tão simples assim. Mas eles estão ali simplesmente cumprindo um preceito externo, porque eles, como diz a Sagrada Escritura, louvam a Deus com os lábios, mas o seu coração está cheio de impurezas. É porque Jesus não quer que este templo, que somos nós, seja apenas uma casca. Ele não quer que a nossa vida seja apenas ritos religiosos. Deus quer a cada um de nós por inteiro. Deus quer a nossa conversão de dentro para fora, e que fora apareça tudo aquilo que está dentro de nós, e que apareçam coisas boas. Senão, Deus vai precisar destruir este templo, como destruiu o templo que é o corpo de Cristo. Ora, Cristo era um templo puro,
e ele disse que esse templo era o seu corpo, destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava falando do templo do seu corpo, estava falando da sua paixão. Jesus sofreu a paixão para quê? Para que cada um de nós tivéssemos vida, para que cada um de nós ressuscitássemos com Ele. Então, meus irmãos, nós não podemos reclamar quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por dificuldades, por sofrimentos. Nós precisamos, na verdade, agradecer a Deus, porque muitas vezes nós não temos cumprido os mandamentos de Deus. E Deus escolhe então e permite que nós sejamos provados com os sofrimentos, com as dificuldades, para que nós cheguemos à reconstrução. Ele não quer construir um vaso todo torto. Deus é o oleiro que prefere que o vaso seja todo destruído e que ele seja reconstruído de uma maneira nova, de uma maneira pura, santa, como Ele quer cada um de nós. Cada um de nós, batizados em Cristo, nós precisamos ser uma criatura nova. E esta quaresma é o tempo de nós nos deixarmos reconstruir por Deus. Deixemos que Ele levante este templo que somos cada um de nós, este templo que é a igreja, este templo que é o mundo. O mundo não pertence ao maligno. O maligno tomou posse, invadiu a terra que não era dele, tomou posse do que não era seu, que é o mundo, e muitas vezes é o nosso coração. Nós muitas vezes estamos presos em idolatrias e devemos deixar que os exercícios quaresmais eles nos limpem dessas idolatrias. Eu penso que as maiores idolatrias hoje sejam a idolatria do dinheiro, do poder e a idolatria de si mesmo, do egoísmo. Muitos pecados são gerados pelo egoísmo, como os pecados da luxúria. Se as pessoas saíssem de si, elas não ficariam presas em coisas que somente lhe dão prazer. Elas buscariam o bem do outro. Por que muitos matrimônios não dão certo? Porque cada um pensa em si mesmo. Se cada um pensasse no outro, quisesse o bem do outro, então certamente algo diferente aconteceria. É preciso ter a coragem de se desprender de si, de parar de se colocar como Deus que deve receber tudo e deixar que o outro receba, deixar que Deus seja Deus e parar de querer se colocar no lugar de Deus. Isso é idolatrar a si mesmo, idolatrar ao dinheiro, achando que a vida ela consiste em acumular dinheiro ou em acumular trabalho para ter dinheiro, ou os sonhos são sonhos de ter dinheiro e talvez os sonhos sejam sonhos de ter poder. Quando a pessoa não tem o dinheiro necessário, ela sonha em ter poder. Então, no trabalho pode ser o mínimo de responsabilidade que ela tem. Ela quer ser superior a todos, arrogante, quer dar as ordens, não admite que ninguém seja maior do que ela, é desobediente. E isso, então, é a idolatria do poder, que muitas vezes entra como veneno no nosso coração, como uma fumaça adentra a fechadura da porta. Então, nós muitas vezes não percebemos. É preciso olhar com cautela o próprio coração e deixar que Deus fale comigo e que eu não me prenda mais nos meus egoísmos, no poder, que eu não me prenda mais na idolatria do dinheiro, das coisas deste mundo. Que o Senhor venha em nosso auxílio, nos trazendo a conversão e que Ele derrube todas as mesas dos cambistas, daquilo que tem trocado o nosso coração das coisas de Cristo pelas coisas do mundo, pelo nosso egoísmo. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.